54 anos, os missionários redentoristas criaram o folheto litúrgico Deus Conosco. Isso para ajudar as comunidades a celebrarem melhor o bonito mistério do Cristo na liturgia e assim acolher o grande projeto de redenção de Deus para todos nós. É a iniciativa dos missionários redentoristas ajudar o povo em suas comunidades a celebrar da melhor forma possível. E os subsídios vêm justamente com essa intenção, para que lá na sua comunidade você possa viver o profundo mistério da Palavra de Deus, se reunir em comunidade e se alimentar aí do amor do Cristo. E para falar um pouquinho, de como surgiu, quais foram as motivações que há 54 anos atrás tocaram o coração dos missionários redentoristas que trabalhavam na editora Santuário, para oferecer a você o folheto litúrgico Deus Conosco. E a gente acolhe nesta manhã, com muita alegria, aqui em nosso programa, o querido Padre Domingos Sávio, missionário redentorista e que atualmente é o diretor editorial do Deus Conosco. Padre Domingos, bom dia. É uma alegria ter o Senhor conosco aqui no Bênção da Manhã. Bom dia, Padre Camilo, e a todos que estão nos acompanhando para poder responder esse nosso bom dia. Que bom. Padre, como que há 54 anos atrás, quem estava naquela época na direção, na coordenação da editora Santuário, teve esta ideia de colocar a liturgia, principalmente a liturgia dominical, dentro de um folheto para assim facilitar a participação das pessoas nas comunidades? Bom, 54 anos atrás, quer dizer 1970. O Concílio Vaticano II começou em 1962 e terminou em 1965. Então, 70 estava ali na fervura do pós-concílio. Sim. Até o concílio, vivemos isso. Por exemplo, a liturgia da missa era em latim. O padre rezava de costa para o povo, lá rezando em latim. E até houve um tempo já perto do concílio, durante o concílio, em que havia, digamos, que nós chamávamos de missa dialogada. O padre lá rezando em latim e a Assembleia, mais ou menos, rezando em português o que ele rezava em latim. Sim. Mas era ele lá e nós aqui. Bom, o primeiro documento, o primeiro assunto que o Vaticano II enfrentou foi exatamente a liturgia. Tanto assim que foi o primeiro documento a ser aprovado e também publicado pelo Concílio. E o fundamental nesse documento, que é maravilha, é o dom do Espírito, né? Aquela igreja assim lá, por exemplo, na liturgia, o padre lá, o celebrante, o bispo lá e o povo lá do lado de cá, esse documento ele defende até hoje, que a Assembleia, os fiéis, tivessem uma participação ativa. Não, ou até rezar terço durante a missa, porque fazer o quê, né? Estava em silêncio, rezava Sim. o terço. Então surgiu essa ideia dos redentoristas do tempo, estou lá por lá também, de tentar ajudar o povo, então, a ser uma assembleia participativa, ativa. E naquele tempo nós não tínhamos texto em português assim, texto litúrgico. Sim. E não havia também os lecionários, como nós tínhamos, mas em latim. Uhum. Em português não havia. Então, os redentoristas, o padre Flávio, que está vivo entre nós até hoje, o padre, que a gente chamava de padre Vieira, o padre Costa, eles começaram a tentar fazer um folheto para ser usado aqui no santuário, ajudando os romeiros a viverem bem, ativamente, a liturgia. Então, o padre Vieira ele traduzia do grego e do hebraico o texto, porque não tínhamos. Ele Sim. traduzia e o padre Flávio fazia um comentário, ajudava assim o povo a participar. Então, a ideia foi essa, de viver o concílio, de a comunidade rezante, por exemplo, os fiéis, tivessem uma participação ativa. Essa foi a grande motivação. O folheto foi feito, então, para o Santuário Nacional, primeira vez, mas agora, é claro, o Santuário Nacional são romeiros. Romeiro vinha, conhecia. Levava para casa, para a paróquia, o folheto para Ao menos mostrar. a ideia disso, né? Então, Sim. a partir daí, então, começou assim a haver uma grande procura do folheto em vista exatamente disso, até que mais tarde viessem, por exemplo, os lecionários, os missais em português e assim por diante. Vamos dizer, então foi, poderíamos dizer, uma tentativa de já colocar a reforma litúrgica do Vaticano II em ação. E é bacana porque se tornou uma grande catequese litúrgica, né? As pessoas meio que perdidas, antes participavam, até assistiam, pouco entendiam,
Mas agora os redentoristas, ao oferecerem o folheto da liturgia, vai ajudando eles a compreenderem a própria liturgia, né? E a vivenciarem todo este mistério em suas vidas. E como o senhor enxerga, então, hoje, né, a importância do folheto litúrgico nas comunidades, tanto para que as equipes possam preparar as celebrações, mas ao mesmo tempo vivenciá-la também com mais intensidade? Por exemplo, nós temos hoje, há 23 anos também, o livreto que nós chamamos Deus Conosco. Para todos os dias, né? Todos os dias. Nós temos no início, mais ou menos um pequeno missal, como no final também a parte do missal do final da missa. Sim, sim. Então, com esse folheto aqui, por exemplo, se um sacerdote, um celebrante, poderia dispensar todos os demais livros. Só aqui ele tem todo o necessário para bem celebrar uma Eucaristia. Agora, é claro, com uma opção que o folheto faz, às vezes, no dia. Por exemplo, se é um dia assim que não há uma comemoração especial, então nós fazemos uma opção, propomos, por exemplo, vamos rezar hoje pela evangelização universal. A igreja tem que ser missionária. Ao passo que sem essa alternativa seria, digamos, o texto as orações do domingo com os textos litúrgicos, bíblicos do dia. Então, com esse folheto, por exemplo, com esse livreto, poderíamos rezar assim inteiramente a Bíblia, a missa, dispensando qualquer outro livro. Por exemplo, se nós pensarmos lá no começo, quer dizer, hoje nós sabemos de cor, o Senhor esteja convosco e tudo mais, mas no começo era tudo em latim, quer dizer, tudo era novo. Teve que ensinar tudo, né? O Senhor esteja convosco, quer dizer, que a gente responde? Então, até nesse sentido mesmo de o povo ir se acostumando a ter a resposta que a igreja propunha para toda a Assembleia. Sim, sim. E hoje, claro, também temos isso, e como você falou, por exemplo, e não temos também aqui só a liturgia, temos ainda muitas orações, por exemplo, se alguém quiser fazer as exéquias, se não existe, digamos aí, um ministro ordenado, aqui nós temos elementos, a pessoa, um leigo, pode também ali fazer o que ele pode, né? E claro que é super válido, as exéquias de uma pessoa numa comunidade. Sim. Então, esse folheto, eu penso assim, até hoje ele tem essa validade de também ajudar o povo a ter uma participação ativa. E a gente sabe, né, que muitas comunidades não têm a presença constante do sacerdote, mas elas se organizaram em torno da celebração da palavra, né? E como esses subsídios litúrgicos ajudam também os próprios ministros da palavra, catequistas, a vivenciarem realmente, celebrar o Cristo que se faz presente quando sua palavra é proclamada e quando a comunidade se reúne fraternalmente para escutá-la. Então, além dos subsídios que são próprios da liturgia, seja semanal ou dominical, também existem subsídios específicos para a celebração da palavra, né, padre? Exatamente, quer dizer, celebração da palavra, então existe só no folheto. Não, depois tem um livrinho também, não é? Mas então seria exatamente isso. Quer dizer, claro que as leituras são do domingo ou da festa, né, especial para a qual existe essa celebração. E depois também, claro, que não sendo uma missa, vamos dizer assim, então ela é montada assim, de modo mais simples, com uma participação maior, mais acessível também para as pessoas. Nós temos isso. Como temos também, por exemplo, nós chamamos de família Deus Conosco. Então existe o livreto, existe o folheto da missa, existe o folheto da celebração, mas temos também um livrinho, meditações para cada dia do ano. Nós temos o diário, aqui no diário, que tem uma parte, tem o texto e um pequeno comentário também, ajudando exatamente assim a tornar a palavra de Deus um pouquinho mais acessível, diria a cabeça, mas principalmente o coração das pessoas. Isso. Quanto a palavra é mais conhecida, ela é mais amada e ao mesmo tempo também mais vivida. E como os subsídios ajudam as comunidades a terem a liturgia, né, não como algo que acontece unicamente lá no altar, mas como algo que vai acontecendo na caminhada da vida. O próprio padre acabou de mencionar aqui dentro do diário os comentários ao Evangelho do dia, como isso ajuda você em sua oração pessoal e você que é catequista, que é ministro da palavra, a preparar também uma bonita mensagem para dirigir ao coração de toda a comunidade. Então a Editora Santuário tem todos esses subsídios para ajudar você e a equipe de liturgia da sua paróquia, para que cada vez mais possamos celebrar bem, não assistindo a uma missa, mas realmente envolvido, participando e colaborando dentro dos bonitos ritos que acontecem na celebração, né, padre? Sem dúvida.
é o objetivo, né, que nós perseguimos até nos dias de hoje. Então você que queira assinar tanto o folheto litúrgico Deus Conosco ou, né, o livrinho Deus Conosco, dia a dia, para que você possa acompanhar na sua comunidade ou na missa diária que você acompanha na TV Aparecida, então você pode estar ligando para a Editora Santuário. Eu só vou conferir aqui no livrinho, passa para mim. Zero 0800, anota aí, 016 0004. 0800 016 0004. Anota, você pode ligar. Caso tenha alguma dúvida, os atendentes da editora vão responder a tudo aquilo que você quer saber. E é uma forma bonita de você rezar a palavra, de você celebrar com a sua família e celebrar em comunidade. 54 anos do folheto Deus Conosco, ajudando as nossas comunidades a crescerem mais no conhecimento da Palavra de Deus e na bonita liturgia que celebra o mistério da nossa salvação. Padre, obrigado por estar conosco, pela partilha. Parabéns pelo bonito trabalho que o senhor realiza, né, junto aí aos subsídios da Editora Santuário, e que a gente continue cada vez mais tornando acessível e conhecida a grandeza da liturgia que é construída sobre a palavra, né, aos nossos queridos leigos e devotos de Nossa Senhora. Eu que agradeço em nome da editora, nossa gráfica, essa janela que você abre para nós e que, através de tudo isso, que Deus seja Deus conosco. Amém. Isso, amém. Deus conosco.